Olá, eu sou Marília, sou gastroenterologista da Imunomed e hoje eu tô aqui para falar sobre terapia biológica. Quando a terapia biológica está indicada? Todo paciente precisa de fazer uso da terapia biológica? A gente sabe, você certamente já ouviu falar que essas medicações são medicações que vieram mudar o curso natural da doença inflamatória intestinal. Mas são medicações geralmente utilizadas para aquelas formas mais graves da doença. Normalmente, nós temos duas vias em que nós escolhemos, moldamos o nosso tratamento. Uma delas é chamada a via de step-up. O que isso quer dizer? É quando nós seguimos uma cadência, uma escadinha, subindo degrau a degrau, quando a gente fala da potência do nosso tratamento. Então nós temos critérios clínicos, laboratoriais, radiológicos e endoscópicos, nos quais o médico vai graduar a doença em formas leves, moderadas ou graves. Nas formas leves a moderadas, nós iniciamos o tratamento com corticoides orais, como a prednisona, os salicilatos, como a sulfasalazina ou a mesalazina, e os imunossupressores, como a azatioprina, metotrexato e a 6-mercaptopurina. Quando o paciente não atinge remissão quando utilizamos esses medicamentos, um próximo passo, um próximo degrau de tratamento de potência terapêutica seria então associar a terapia biológica. Essa é uma das vias em que a terapia biológica pode ser utilizada, pode ser indicada. Uma outra via em que nós utilizamos a terapia biológica é a chamada terapia top-down, que é quando eu já começo o tratamento com aquela medicação de maior potência, que são os biológicos. Quais seriam as indicações então dessa terapia top-down? Quando eu tenho doenças nas suas formas mais graves. Exemplos de doenças nas formas mais graves, quando a gente fala, por exemplo, em doença de Crohn, as doenças fistulizantes, então quando eu tenho fístulas perianais ou fístulas ditas complexas abdominais, fístulas entre alças intestinais, fístulas da alça intestinal para a parede abdominal ou de uma alça intestinal para outros órgãos ao redor do intestino, como bexiga, vagina. Esses casos são doenças graves e a terapia biológica vai estar indicada desde o início do tratamento. Formas estenosantes em que pode haver obstrução intestinal ou perfuração de alça intestinal, necessidade de uma cirurgia de urgência, também configuram um quadro grave e necessidade dessa terapia top-down. Essas são então as principais indicações de terapia biológica em doença inflamatória intestinal. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você tem interesse nesse assunto, continue acompanhando a gente aqui nos nossos vídeos no YouTube, nas nossas redes sociais e deixe as suas dúvidas conosco para a gente poder discutir um pouco mais sobre doença inflamatória intestinal.